Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos. Hoje nós estamos aqui para a primeira aula dos surtos maternos. Nós vamos falar, peraí, digite surtos para se inscrever. Nos surtos, eu salvei, mas não saiu nos surtos maternos. Vamos lá, peraí, deixa eu só fixar aqui para poder ficar tranquila. Tudo bem com vocês? Quem tá aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Estou muito animada para esse dia. Hoje nós inauguramos a série dos surtos maternos. Nós estamos com mais de 11 mil pessoas inscritas. Essa série já foi feita várias vezes, já teve 45 mil pessoas inscritas nas outras edições dela. E hoje eu tô aqui muito emocionada de poder estar trazendo essa mensagem. Eu sei que tem muita gente nova, aliás, quem tiver de novo aqui na página, pode colocar aí primeira vez, para eu poder ter uma noção, porque vieram umas 15 mil pessoas nos últimos, sei lá, 10 dias, até perdi a conta. Enfim, acho que os posts estão aí viralizando, teve coisa que viralizou, e acabou trazendo muita gente nova, então eu vou ter que me apresentar para vocês me conhecerem. Mas assim, a possibilidade de ter 11 mil pessoas inscritas, acompanhando esse conteúdo, e eu poder tocar o coração de vocês, e eu sei que, eu me emociono porque eu sei que isso realmente pode mudar a vida de pessoas. Eu recebo relatos diários do quanto os meus conteúdos acabam transformando a relação que vocês têm com os filhos de vocês ou com as crianças do entorno de vocês, mas antes de tudo com vocês mesmas, né? Com vocês mesmos, porque vocês se dão conta da história de vocês, o quanto que ela impactou a vida de vocês, o quanto que vocês estão, às vezes, em resposta a traumas, até hoje, se comportando de uma forma incoerente com aquilo que vibra no coração de vocês, com a decisão de vocês de oferecer mais respeito pro filho de vocês. Enfim, eu sei o quanto é doloroso estar nesse lugar. Para quem não me conhece, eu sou a Maíra, do Canto Maternário. Eu construí essa página em 2017. Eu sou mãe da Nara, que tem 8 anos. Eu moro na Espanha há 12 anos. Sou de São Paulo. Tenho formação em jornalismo. Mas eu fiz transição de carreira depois que eu tive a Nara, há 8 anos atrás. Minha vida mudou de pernas para baixo. É assim que a gente fala. Tem coisas que eu esqueço do português, gente. Depois de 12 anos. Mas minha vida virou de perna para baixo, mudou muito depois da vinda da Nara, e eu acabei estudando muito sobre criação consciente, sobre parentalidade consciente, descobri esses conteúdos na gravidez, tive essa sorte, mas por conta do meu perfeccionismo também me pressionei muito para poder fazer tudo direitinho, e isso depois eu vi que me machucava muito, me pressionava muito. Enfim, demorou um tempo para eu conseguir encontrar leveza no maternar. E aí, por conta disso, por conta de tudo que eu estava aprendendo, de tudo que eu estava conseguindo experimentar na minha maternidade, eu acabei tendo vontade de trazer isso para o mundo. Eu percebi que essa era a minha missão de vida, na verdade, meu propósito de vida. E acabei estudando, me formando, me certificando como educadora parental. Hoje eu sou mentora de mães. Eu tenho uma mentoria que se chama Maternar a Criança, que apesar desse nome parece que é para criança, para mãe de criança, mas não, na verdade é um trocadilho, porque é criança interior que a gente tá maternando, né? Ela serve para mães de todas as idades, e ela inclusive já teve a oportunidade, eu já consegui atender mais de 600 mães em 23 grupos, e o intuito dessa série que eu vou fazer agora, dos surtos maternos, é dar para vocês uma degustação dessa mentoria, para que vocês possam decidir se tem interesse em participar da turma que vai abrir agora em outubro. Segunda-feira que vem eu vou abrir o carrinho para vocês poderem se inscrever. Eu tô com 50 vagas sobrando, porque eu formo 2 grupos de 30 mães, cada um. E no caso eu já tenho 10 pessoas inscritas, 10 mães inscritas, tá? Inclusive tem avós inscritas, como tem acontecido nos últimos grupos. Ou seja, realmente são mães desde grávidas até avós que acabam entrando na mentoria, tá bom? Então quem quiser participar da série dos surtos maternos, com toda a estrutura que eu vou oferecer para vocês, eu vou fazer 4 aulas para vocês esses dias. Uma hoje, na quarta, na sexta e na segunda que vem. Os temas das aulas vão ser... Hoje eu vou falar sobre quem é a criança interior e por que ela te faz surtar. Na quarta-feira eu vou falar sobre como a gente faz para praticar a criação consciente sem cair na permissividade. E na sexta-feira dessa semana eu vou falar sobre quero parar de surtar, é possível. E na segunda-feira que vem eu vou falar sobre como maternar a criança interior, tá? Então, muito importante que vocês digitem surtos para entrar, se inscrever na série e depois que vocês migrem para os grupos, porque lá eu vou colocar todo o material, inclusive com o resuminho da aula de hoje, de cada aula vai ter um PDF, vai ter uma sugestão de exercício para vocês poderem sentir um pouquinho o que eu faço dentro da mentoria e sentir já o impacto do que eu vou entregar aqui
Mesmo que você não seja pai, que você seja, por exemplo, educadora, que você seja tio ou tia, conviva com criança. Você é bem-vindo para essa série, eu tenho certeza que ela vai fazer você ter muitos insights, vai ser um despertar de consciência, né? Muitas tomadas de consciência, muitas explicações vão surgir de, então é por isso que eu ajo assim, não acredito que tem relação com isso. Porque a gente não sabe, de fato, o quanto a nossa infância impacta na nossa vida adulta. A gente tem um discurso enganado sobre isso. Então essa série vai te ajudar a entender muita coisa de quem você é hoje, por que eu sou assim, né? Hoje. É importante também vocês saberem que quando terminar essa aula, vai ter um post lá no meu feed falando dos insights da aula, sugerindo que vocês coloquem, compartilhem o que vocês perceberam de mais interessante, descobriram a partir aprenderam nessa aula de hoje, né? E a partir desse comentário que vocês fizerem, vocês vão participar de um sorteio que eu vou fazer na quarta-feira de manhã, às 8 da manhã, 1 hora antes da live da aula de quarta, para concorrer a uma entrevista que eu fiz com a Ivone Laborda, que foi há alguns anos atrás, que foi muito especial, que é uma das autoras que eu acompanho e que eu faço formação, que eu faço cursos constantemente, que eu li o livro dela, acompanho tudo que ela faz, podcast, enfim. É uma das minhas referências bem fortes. Eu fiz uma entrevista com ela sobre por que nós não conseguimos entregar amor incondicional aos nossos filhos. E eu tive que legendar, ela é espanhola, ela mora aqui na Espanha, enfim. Como foi uma coisa que deu um certo trabalho, eu gosto de oferecê-la como bônus especial para quem se inscreve nas primeiras 24 horas da mentoria ou nesses sorteios que eu faço durante os surtos maternos. Vale muito a pena ver essa entrevista, então corram para lá, para esse post depois dessa aula, para poder compartilhar um insight de vocês. Vou lembrar no final da aula, porque provavelmente vocês vão ficar tão mergulhados no conteúdo que vão esquecer desse detalhe. Mas eu já deixo aqui avisado, tá? Essa aula vai durar 1 hora e pouquinho. Não sei se eu consigo fazer ela durar muito menos do que 1 hora e meia, porque eu gosto de falar, né? Enfim. E depois a reprise dela também vai estar nos grupos de quem está inscrito. Então, migrem para os grupos, não façam só a inscrição, entrem nos grupos do WhatsApp para poder receber o link da reprise também. As reprises vão ficar disponíveis de todas as aulas durante essa semana até domingo, tá? Eu vou deixar ela aberta para vocês poderem rever, olhar com calma ou acompanhar caso vocês tenham perdido. Mas na segunda-feira eu vou fechar ela para o público geral, para quem está inscrito, e ela vai se tornar bônus exclusivo de quem se inscrever na mentoria, tá? Porque eu sei que é um material também muito impactante, com muita qualidade, e aí eu deixo de presente para as pessoas que se inscreverem, para as mães que se inscreverem, tá? Deixa eu só ver se falta alguma coisa de recados pra gente já começar, porque eu tô animada aqui, eu deixei tudo anotadinho, mas acho que é isso, gente. Vocês estão acompanhando os meus posts esses dias? Eu preciso contar pra vocês, né, o intuito dessa aula de hoje, que a gente vai inaugurar aqui os surtos com esse tema, é poder trazer pra vocês... Ai, que bonitinha, Suzana. Obrigada pelo selo comprado. Fazer vocês... ela tá inscrita aí na mentoria novamente, inclusive a mãe dela também se inscreveu. As duas estão cada uma em uma turma, olha que divertido. Isso tá acontecendo recentemente bastante, da filha fazer a mentoria e depois trazer a mãe pra fazer a mentoria. Mas o que eu quero trazer pra vocês, muitos estão chegando na página agora e talvez não estejam muito acostumados com o termo da criança interior. Eu mesma demorei para descobrir, só descobri isso depois da maternidade. Antes eu nunca tinha ouvido falar de criança interior. Já tinha feito vários processos terapêuticos, adoro fazer terapia. Tenho essa questão aí, desde a época da faculdade, na verdade. Eu comecei a fazer terapias, né, quando eu fazia jornalismo. Enfim. E nunca tinha escutado. Ou se escutei, a coisa saiu andando, não pesquei a história, né? Mas quando a Nara nasceu em 2015, minha filha... eu já fui lá impactada com muitas questões aí dela de medos que surgiram, e eu tive a sorte de estar começando a ler já Carlos Gonçalves, Laura Gutman. Acho que, na verdade, o termo mesmo da criança interior chegou talvez através da Clarissa de Aquiara, que faz o podcast da Tenda Materna comigo. Não sei se vocês conhecem a Tenda Materna, que é o meu podcast, que fala de maternidade e autoeducação. Já tem 60 episódios, quase 6 anos, é maravilhoso. Busquem no Spotify, qualquer plataforma de podcast, acho que vocês encontram, tá? Mas, quando eu descobri o termo, eu fiquei um pouquinho ressabiada. Eu fiquei um pouquinho interessante, gente, que esse papo aí, não sei se eu quero mexer nesse vespeiro, não. Aliás, se vocês seguem as minhas séries de vídeos, né, dos diálogos da mãe imperfeita, a central de adultos feridos e a central de crianças invisíveis,
A maioria dos vídeos são baseados em histórias minhas, tá? Em diálogos que eu tenho com a minha filha, com amigas minhas, coisas, insights meus. Tirando uns que eu faço por inspiração da Nicole Lepera, que é outra referência que eu tenho forte, porque eu copio muita coisa dela que eu traduzo, né? E tento reinterpretar pra não trazer pra vocês em inglês, que fica aquela coisa mais distante. Enfim, tento aí fazer minha parte. Mas, a primeira vez que eu vi o termo, eu fiquei realmente meio com o pé atrás de querer, digamos, cutucar o meu passado. Fiquei com medo, porque, na verdade, a gente fica... muitos de nós, quando a gente percebe que tem que olhar para as feridas para poder melhorar a forma como a gente está agindo hoje, ai, será? Porque muitas vezes a gente está preso num discurso de que não aconteceu nada, minha infância foi boa, certo? Mas o que eu queria muito que vocês tivessem, antes de eu começar a explicar exatamente quem é a criança interior, que vocês tivessem claro, que vocês saíssem daqui com uma ideia muito clara de que vocês têm muitos motivos para surtar com os filhos de vocês. Tá? Às vezes a gente fica acreditando que a questão é que meu filho apronta, é que meu filho não me obedece, ele não me ouve, eu falo 1000 vezes pra ele e ele finge que não aconteceu nada, ele é muito folgado, ele acha que ele é o rei da casa, ou sei lá, é que na hora, depois de ter falado um monte de vezes pra ele e ele continua nervoso, ou simplesmente tem uma hora que eu chego no meu limite, ou então, quando ele faz um comportamento X, tipo, me desafia, responde pra mim, eu não sei o que acontece comigo e eu não consigo dar conta. Ou então é na hora que ele não raspa o prato. Se vocês, inclusive, quiserem colocar quais são as situações que fazem vocês surtarem com os filhos de vocês, tá? Comenta aqui pra mim pra eu ter uma noção. Do tipo, é o fato, por exemplo, vou até colocar aqui uma série de coisas, né, que podem acontecer. Dele não raspar o prato? É o fato dele desobedecer vocês, de ele não ouvir vocês? Né? É o fato dele... Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Dele ficar chorando muito? É o choro dele que te incomoda? É o fato de ele não estudar, não dar bola pra alguma coisa? Quando responde mal criado, estão falando, né? Falar 1000 vezes e ele não responder. Né? Ou tipo, já percebi que às vezes eu brigo porque eu estou nervosa com outras coisas, aí não consigo ter paciência adequada. Isso, a gente vai falar disso. Quando não faz o dever de casa, quando ele grita, quando reclama de muita dor e se machuca, isso me incomoda. Olha só que interessante esse comentário, né? Eu tive esse problema, viu? De ficar muito intolerante quando a Nara ficava doente. Você acredita? Eu me senti um lixo de mãe. Falei, gente, não é possível. Com tudo que eu estudo, com tudo que eu sei, com tudo que eu quero dar de amor pra minha filha, eu fico nervosa com ela, eu fico com raiva dela quando ela fica doente, achando que ela tá, tipo... fazendo manha, de certa forma era meio isso, assim, sabe? Eu julgava ela, achava que ela tá, tipo, meio exagerando, que ela podia não ficar doente, ela podia me poupar, entendeu? E sabe qual que era a relação? A minha mãe ficava muito irritada quando eu adoecia. A minha mãe, ela falava assim, tipo, eu tinha uma coisa que acontecia na minha infância bastante, que eu enjoava às vezes e ficava vomitando. Uma coisa assim, super agradável. E aí minha mãe tentava me dar um draminha, alguma coisa, algum remédio pra poder ajudar e tal, e eu acabava, o que eu fazia? Eu vomitava o remédio. Aí, ou seja, não adiantava nada. A solução acabava sendo ela ter que me levar no hospital pra tomar remédio na veia. Aí ela ficava jogando na minha cara, ai, não acredito, eu vou perder o dia, que saco, não sei o que, nananã. Tadinha, ela tentava lá fazer o negócio dela. Ela já faleceu, tá, gente? Faz 12 anos. Mas ela não dava conta da irritação. E não dava conta de, pelo menos, simular. Tipo, se portar como uma pessoa madura diante de mim. Entendeu? Que tava lá, vulnerável. Muito provavelmente adoecendo pra garantir a presença dela. Porque eu sentia muita distância entre nós, né? E aí, inconscientemente, o corpo pede a atenção pro pai, ou pra mãe, pro cuidador, né? Pra poder, tipo, presta atenção em mim. Se não é, tipo, eu pedindo de um jeito, digamos, normal e você tá ignorando, vai ser eu obrigando você. Porque se eu adoecer, você vai ter obrigação de me acompanhar, certo? Então, inconscientemente, provavelmente eu adoecia pra poder garantir essa presença dela. E ela, obviamente, não tinha essa leitura, pelo contrário, ela só ficava irritada e ela não conseguia conter a onda e ficava jogando na minha cara. Resultado. Isso já é um jeito de eu explicar por que a criança interior interfere, né? Resultado, eu me sentia inadequada, eu me sentia mal, eu me sentia culpada, porque eu tava estragando a vida da minha mãe, atrapalhando a vida dela, sendo um estorvo pra ela, sendo um peso pra ela, sabe? Então, tipo assim, a percepção que eu fui tendo de mim por conta disso foi de me rejeitar
me odiar, odiar essa minha fragilidade, odiar a minha vulnerabilidade, odiar os momentos em que eu ficava doente. Apesar de eu ter o ganho da presença dela, também tinha uma presença que era com hostilidade, com uma sensação de eu tô atrapalhando a vida dela. Eu cheguei a trabalhar isso de um jeito, assim, em terapias, que eu cheguei na crença raiz de eu não deveria existir, eu não deveria ter nascido, eu atrapalhei a vida da minha mãe. E aí, o que acontece quando me torno mãe, né? A minha filha vem e quando manifesta uma doença, que por sinal ela nasceu com uma malformação na mandíbula, ela nasceu sem uma parte dela da mandíbula, então ela teve que passar já por 5 cirurgias nos primeiros 6 anos de vida, agora ela tá com 8, e foi super duro pra mim. E essa parte eu até que segurei a onda, eu meio que abracei a causa e falei, não, vou fazer de tudo para que isso seja o mais leve possível para ela, o menos traumático e enfim. Mas, curiosamente, quando ela tinha uma gripe, que tinha faltado na escola, eu acho que a coisa ficava mais parecida com o que aconteceu comigo, né? Eu ficava assim, tipo, ai que saco, não é possível. Pelo menos eu tentava dissimular pra ela, né? Tipo, não jogava na cara dela, não chegava a fazer isso. Eu sabia do erro que seria, né? Mas eu percebia, a minha energia era outra. Era uma coisa de, sabe? Que é isso? Ela não tem o direito de fazer isso comigo. Eu lembro que na época eu tava com o pai dela, a gente tava junto ainda. Ele ficava injuriado comigo, ele ficava irritado comigo. Eu falei, que isso, Maíra? De falar, não tenho culpa. A minha vontade era de mandar ela pra escola do mesmo jeito. Falei, não, ela tem que ir pra creche, não quero nem saber. Ela que se vire. Óbvio que eu não fazia isso, entendeu? Mas eu ficava com ela a contragosto. Quando eu consegui relacionar o meu incômodo, a minha dor, a minha indisponibilidade emocional com a Nara, por conta da ferida da minha criança interior, aí eu comecei, o quê? A trabalhar a dor da minha criança interior. Comecei a maternar, comecei a acolher, comecei a explicar pra ela, hoje, pra essa criança que mora dentro de mim, que, cara, tá tudo bem você adoecer. Tá tudo bem você precisar de colo, você precisar de atenção, você ser vulnerável, você querer a atenção da tua mãe, sabe? Tá tudo bem você ter querido a atenção dela. E tá tudo bem você ter causado tudo isso pra ela. Tá tudo bem porque, inclusive, você pediu de outras formas, com certeza, e ela não soube te oferecer aquilo que você estava pedindo. E a única forma que você conseguiu manifestar esse pedido e garantir a presença dela foi adoecendo. E mesmo que não fosse por isso, que você tivesse adoecido aleatoriamente, você tinha o direito de adoecer, porque, sabe, o ser humano adoece. O corpo, por algum motivo, manifesta através de sintomas físicos e de doenças, algo que está incomodando lá dentro. E você não tem controle disso. Simplesmente você está atravessando isso, entendeu? Então, quando eu comecei a me perdoar por ter me portado mal, me comportado mal, né? Olha só, menina feia, quem mandou você adoecer? Porque esse era meu discurso interno. Se eu comprei a leitura que a minha mãe fazia de mim, porque no fundo ela tinha raiva de mim por adoecer, se eu comprei aquilo e comecei a me tratar desse jeito, a me olhar desse jeito, a criança ingrata, a criança que não poupa a mãe, que não considera a mãe, que isso é codependência, né, gente? A gente não tem que ficar cuidando dos pais, os pais que têm que cuidar da gente. Infância é uma época de ser cuidado, não de ficar cuidando da necessidade do adulto. Isso é uma inversão de papéis, isso se chama codependência, isso é um tema de um dos módulos da minha mentoria, que eu explico a codependência, quando que acontece essa inversão de papéis. Mas o fato de eu ter me convencido fazia com que eu me observasse dessa forma, me olhasse como essa pessoa errada que não poupava a mãe, e aí quando a minha filha manifestava a mesma fragilidade, uma doença, um momento em que eu tinha que dedicar pra ela, como assim? Vinha a dor da minha criança por dentro e falava assim, quem é ela pra fazer isso? Não, ela não tem o direito. É incontrolável, gente. Não tem como. Entendeu? Então, assim, quem que é essa criança que tá dentro da gente? Né? O que é essa criança interior? É como se ela fosse, metaforicamente falando, um registro de tudo aquilo que aconteceu com a gente no passado, né? E aí, o que acontece? Vamos pensar assim, a gente nasce, né? A gente tá, antes de nascer, a gente tá dentro do útero da mãe, que é o ambiente perfeito pro feto, né? Ele tá lá recebendo comida 24 horas por dia, aconchego, uma sensação de segurança. Ele ouve o batimento do cardíaco da mãe, ele tá tranquilo. E tá sendo, digamos, ele não sente nenhuma falta. Porque tudo chega pra ele, momentaneamente, e ele tá lá, digamos, abastecido com as necessidades dele, atendidas o tempo todo, certo? Quando ele nasce,
tem um impacto, tem uma ruptura, tem uma coisa aí que é meio assustadora. De repente o mundo, ele vem pro mundo e já não é mais aquela coisa aconchegante, 24 horas por dia, o tempo inteiro, dele recebendo o conforto. Ele vai começar a experimentar as faltas. Ele vai sentir frio, vai sentir calor, ele vai sentir fome, ele vai sentir medo, ele vai sentir, tipo, cadê minha mãe? O que aconteceu? Ai, o coraçãozinho da mamãe, que deixava ele meio tranquilo. Você já viu aqueles vídeos que mostram uma pessoa que, o bebê que chora, 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 de repente ele vai pro colo de uma pessoa e ele para de chorar, e aí falam, essa pessoa recebeu o coração da mãe que teve um transplante, ela faleceu, e aí esse coração agora bate no coração de uma outra pessoa, que não é ninguém na família, às vezes, mas só pelo fato dele reconhecer, ele consegue autorregulação e ele se acalma. É isso. Isso é uma prova absurda de que realmente o bebê, ele sente a falta da mãe. Isso é natural, isso é esperado. Ele nasce dependente. Mas o que acontece? Aquele útero perfeito já não tem mais. Só que quando ele nasce, olha que interessante. Se a gente for explicar o que é autoestima, né? Muitas pessoas entendem como se fosse uma coisa que a gente tem que fomentar para que a criança desenvolva. E eu gosto muito da teoria que explica que a gente já nasce com autoestima. A gente precisa, na verdade, se trabalhar para não arrancar a autoestima da criança, para preservar. Não é tanto o que eu faço para dar, para fazer crescer, não, é para preservar. E aí o que acontece? O que eu entendo por autoestima? É essa conexão que a gente tem com a nossa essência. Então eu nasço, né, e eu sei aquilo que eu necessito. Eu consigo ler o meu corpo, eu me escuto e eu não só compreendo aquilo que eu preciso, como eu tenho a capacidade, a espontaneidade, a tranquilidade de pedir isso com a confiança de que eu vou receber. Igual acontecia no útero, olha só. Porque lá, o tempo todo eu tava recebendo tudo. Por que diabos eu vou chegar nesse mundo e de repente vai ser diferente? Não, o mundo é assim, tipo, a vida é assim. Estar vivo significa precisar de algo e receber aquilo que eu preciso, entendeu? Não tenho por que eu duvidar disso. Não faz sentido. Só que é óbvio que a relação da mãe com o bebê, a mãe, vou usar a metáfora da mãe porque é o cuidador principal, é o elo que tem, biologicamente vai ser, digamos, a busca da criança vai ser principalmente pela mãe. Pode ter um cuidador substituto? Pode. Pode ter o pai lá participando da história completamente, super envolvido e respondendo às demandas da criança? Pode. Não vamos entrar nesse mérito aqui, tipo, só pra não atrapalhar o intuito da aula, tá? Mas pensa. E biologicamente falando, pensando até na questão do coraçãozinho que o bebê reconhece, ele tá buscando esse conforto pela mãe, tá? Então ele tá lá, de repente, no berço e ele começa a sentir fome. O que ele faz? Ele chora. Pra quê? Pra manifestar. Tá faltando alguma coisa. Preciso que você venha, né? Ele nasce dependente. Muito importante a gente ter isso claro, porque a gente fica com essa ideia de que, nossa, se eu ficar atendendo esse bebê o tempo todo, ele vai ficar dependente. Não, ele já nasceu dependente, tá? Isso é um fato. Então esqueça essa história de que eu preciso deixar o bebê independente o quanto antes. Não, eu preciso responder a todas as demandas dele o máximo possível de vezes, sendo muito assertiva, sempre para que ele possa ter independência lá pra frente. Mas não é o momento de ficar gerando independência na criança, no bebê, tá? Mas quando ele chora, ele tá usando toda a espontaneidade dele, porque ele é espontâneo, isso é da natureza dele, ele é autêntico, ele tá lá livre para se expressar, para poder gerar um alarme, né? Que na verdade é uma coisa intuitiva dele. Ele não pensa assim, então eu vou chorar para poder chamar a mamãe. Não, simplesmente sai dele, né? Digamos que foi o jeito que a humanidade conseguiu se desenvolver para sobreviver. Porque quando ela estava na selva, quando tinha uma coisa de perigo, ela tinha que chorar, tinha que ser uma coisa estridente, irritante, que chamasse muita atenção, por isso que incomoda, para poder dar um sinal de alerta e garantir que um cuidador viesse e salvasse ela de uma ameaça de um predador, por exemplo, certo? Então, quando ele faz isso, ele tá esperando essa resposta. Só que, obviamente, que o ser humano não é capaz de responder a tudo. Por mais que a gente se trabalhe, a gente não vai conseguir responder todas as demandas. Então, esse bebê, ele vai experimentar faltas. Nossa, demorou pra pessoa chegar, então eu fiquei meio nervosa. Eu senti frio, ela não entendeu que era isso. Ela veio, limpou minha fralda, foi embora, eu continuei sentindo frio. Passei a noite com frio, sei lá, entendeu? Não sei. Mas faltas vão sempre existir. A questão é que, pela educação tradicional, a gente foi, digamos, educado ou ensinado a olhar para o bebê como se ele fosse um manhoso,
que a gente tem que separar o quanto antes do corpo da mãe, né? Tem que garantir que ele fique independente, que ele tem que aprender a dormir sozinho. Então, muitas vezes, a gente deliberadamente escolhe não atender esse choro para poder ensinar esse bebê a ser forte, a ficar tranquilo quanto antes, a não se abalar por tão pouco, porque desdenha a necessidade de afeto. E aí o Gabor Mate, né, que é o médico húngaro-canadense, que tá meio na moda hoje em dia, que fala de trauma, que é maravilhoso, que tem, enfim, muitos livros maravilhosos sobre trauma e um trabalho incrível sobre isso, que fala dos vícios e tal, e tem o documentário A Sabedoria do Trauma. Enfim, ele é um cara incrível e ele explica que o ser humano nasce com duas necessidades básicas que são fundamentais. Que uma delas é o afeto, ele precisa muito do contato, né, com o outro, ele vai buscar esse vínculo, ele precisa se relacionar, ele não pode ficar sozinho, tipo, não é natural você querer ficar sozinho, né, você precisa do afeto do outro, principalmente dos pais, né, dos cuidadores principais, e a autenticidade, a espontaneidade, a livre expressão. Ele precisa se sentir no direito de ser quem ele é, certo? Mas, mesmo sendo duas muito básicas, a mais importante é o afeto. Então, o que vai acontecer por conta disso? Muitas vezes a gente abre mão, essa criança, esse bebê, abre mão da espontaneidade dele, da autenticidade dele para garantir o afeto. E se eu, como pai, mãe, cuidador, tô lá, Gabor Mate, o nome dele, tá? Alguém perguntou. Gabor Mate, se você quiser escrever em... Eu nem sei se estou pronunciando certo, porque o cara é húngaro-canadense, vai saber como é que é a pronúncia. Encontrei eu tava em Portugal esses dias, numa livraria, comprando um livro dele, e um cara falou, eu estudei com ele. Eu falei, eu nem sei pronunciar o nome dele, vai que eu tô falando errado. Mas enfim, não importa, eu fico mais na leitura, menos nos vídeos, mas eu falo Gabor Mate. Se eu, como cuidadora, né, alguém escreveu, mas na verdade é M-A-T-E, tá? Deve ter correção aí do seu teclado. Se eu escuto dos meus pais, né, que de repente, quanta manha, pra que esse choro, que coisa ridícula, tal, não sei o quê, e percebo, ou porque eles não me atendem, ou porque eles me julgam, me criticam, me castigam, me humilham, fazem algum tipo de intervenção, dando a entender que o meu choro é inadequado, o que eu vou fazer? Eu vou falar, puxa, eu prefiro reprimir o meu choro e garantir o olhar do papai e da mamãe, garantir o amor, garantir ser aceito por eles, garantir ser amado por eles, do que continuar chorando. Entendeu? Porque se eu continuar chorando, eles vão me rejeitar, eles vão brigar comigo, eles vão me punir, eles vão me bater, eles vão, sei lá, me xingar, eles vão me rotular, eles vão me fazer comparação, vão fazer gracinha comigo. Quantos de vocês tiveram um choro reprimido pelos pais? De diversas formas, com várias estratégias. Eles vão me ignorar. Né? Quantos de vocês foram ignorados? Na minha casa, por exemplo, era comum a minha mãe falar, boca de couro não rasga, vai lá pro quarto, enquanto não acabar com esse escândalo, não quero nem saber. Por quê? Porque associava o choro à pirraça, a mau comportamento. Hoje a gente sabe, mais do que claro, tá mais do que comprovado, enfim, faz bastante tempo já, mas hoje cada vez tá ficando mais evidente, choro não é mau comportamento, gente. Nenhuma emoção pode ser interpretada como mau comportamento. Eu não posso punir meu filho porque ele tá com raiva, porque ele tá com medo, porque ele tá chorando, entendeu? Não faz sentido. Ou então, não faz sentido eu desdenhar uma emoção da criança. A criança não escolhe sentir medo. Ela não escolhe estar mal a ponto de precisar chorar. Ela não escolhe ficar com raiva. Ela simplesmente está com raiva. Na mentoria eu tenho várias ferramentas para que vocês possam entender como chegar nesse lugar de compreender que realmente não tem uma escolha nesse lugar. De que se a criança tá agindo assim, se ela tá se sentindo assim, é porque ela não tem outra forma de estar no mundo naquele momento. Não adianta nada eu ficar julgando e dizendo se tem sentido ou não ela ficar com raiva do irmão, porque o irmão, afinal, já deixou ela fazer não sei o quê, ou então ele tem que entender que ele é pequeno e que ele é mais assim, assado, não sei, entendeu? Não faz sentido ficar querendo convencer a criança de que, olha, não tem por que você ficar com medo do monstro no teu quarto, porque não tem monstro no teu quarto. Não é pela razão, entendeu? Que eu vou ajudar essa criança a se sentir melhor. Não faz sentido eu ficar injuriado com ela porque ela se incomodou com algo que pra você parece ser banal, entendeu? Porque o nosso critério, a nossa forma de olhar a coisa, não faz sentido nenhum, é a vivência dela. De repente o castelinho caiu e o mundo acabou.
entendeu? De repente, ela terminou o namoro com um garoto que você acha que era o fim da picada daquele menino, mas pra ela, tipo, não, o mundo acabou, entendeu? Ela tem o direito de se sentir mal com uma coisa que pra você, de repente, é até um alívio ou não faz sentido, entendeu? A gente tem que parar com esses julgamentos. Mas a questão ele deixa claro isso, que a gente vai abrindo mão, muitas vezes, da nossa autenticidade pra garantir a aceitação dos pais, tá? E aí, o que acontece? O que eu quero que vocês tenham claro? Por que vocês surtam com essas crianças, com esses adolescentes? Porque vocês têm uma criança interior dentro de vocês que está ferida. Porque esse conjunto de memórias que eu tenho, né, que eu chamo de criança ferida, que é toda, como se ela fosse guardiã de tudo que aconteceu comigo lá atrás, a parte das vivências que foram dolorosas, aquelas coisas que me doeram, que me traumatizaram, que de repente me deixaram em estado de pânico, de alerta, né? Essas partes que doeram, a gente chama de criança interior ferida. E muitas vezes são coisas que vão pro nosso inconsciente, que a gente vai apagando, que a gente vai esquecendo. Muito por quê? Por proteção da psique, né? Que realmente ela fala, é tão difícil de suportar essa realidade que eu tô vivendo agora, que eu tiro ela do meu panorama, assim, da minha mente, para poder sobreviver, para seguir a vida, entendeu? Então eu passo, quantas pessoas que a gente conhece, que a gente ouviu de relatos, que descobriram que foram abusadas por alguém lá na vida adulta, depois de uma história X, de algum gatilho que foi acionado por alguma coisa, nossa, até fica confusa, será que realmente aconteceu? Porque veio essa cena, mas agora eu não sei direito, porque tava lá guardado. Às vezes passa por um acidente, por alguma questão, também a memória não fica clara, porque a gente realmente se protege. Só que, por mais que não exista uma imagem daquilo na nossa cabeça, não se enganem. O corpo registra tudo e ele guarda as marcas. Tanto é que os sintomas que a gente tem na vida adulta podem acontecer, por conta do que aconteceu lá atrás, podem acontecer desde sintomas físicos, de, sei lá, doenças, pereba na pele, depressão, crise de ansiedade, sabe? Tudo isso é resposta de trauma, gente. Tudo isso é resposta de coisas que aconteceram lá atrás. Quanto também dos nossos comportamentos com os nossos filhos. Quando a gente tá diante de uma criança e aí a gente se estressa, de repente, porque ela adoece, gente, o natural, biologicamente falando, seria eu ter uma resposta amorosa. Eu olhar para aquele serzinho que tá frágil e falar, gente, meu amor, você precisa de um dia de dedicação pra você. Mamãe vai fazer um chazinho, mamãe vai te colocar uma comidinha gostosa, deita aqui pra eu te colocar um cobertorzinho. Hoje, graças a Deus, eu consegui alcançar isso, tá, gente? Eu consegui trabalhar a dor da minha criança e consegui não ter mais essa reatividade com a Nara. O Alfonso, ele ficava incrédulo depois. Ele falava assim, gente, o que aconteceu? Mudou da água pro vinho. De repente você tá uma santa com a tua filha, você tá disponível, e já não era forçado, porque antes era uma coisa que eu fazia arrastada, do tipo assim, vou ter que fazer a porcaria do chazinho pra ela, sabe, tipo, por dentro, por mais que eu achasse eu me importar assim, e é importante eu ser sincera com vocês, sabe, senão vocês ficam achando que, porque eu tenho uma página de criação consciente, eu não falho com a minha filha, eu não tenho gatilho nenhum, tudo que acontece com ela eu levo de boa, não, gente, eu tenho as minhas feridas, mas a parte legal disso tudo é que eu aprendi justamente digamos, de uma certa forma, ao invés de ficar incomodada com aquilo que estava acontecendo, do tipo assim, minha filha adoeceu, fiquei irritada com ela, ai, nossa, que ódio. Além de tudo, além de ficar com raiva dela, culpa. Aí ficava lá, me machucando, né? Hoje em dia eu falo assim, cada vez que eu encontro uma situação com a Nara que me incomoda, eu falo, nossa, sinal de que tem alguma coisa por aí. Eu não lembrava de ter uma questão com isso. Acho que eu vou ter que trabalhar essa questão. O que eu faço? Eu olho para aquilo, eu quero que vocês tenham isso muito claro. Eu olho para aquilo como uma oportunidade de conhecer algo meu que eu tenho que trabalhar. Eu olho para aquilo como se fosse um portal de despertar. Assim, é como se fosse uma cortina se abrindo. Vem em mim, tipo, vem trauma, vem dor da criança ferida, pra eu saber, porque, tipo, se eu tenho a oportunidade de reconhecer, a partir do comportamento que me incomoda da minha filha, uma ferida minha, que tava lá oculta, guardada no inconsciente,
certamente ela estava reverberando em milhares de aspectos, não só nos momentos em que a Nara estava doente. Porque, por exemplo, quando eu fico doente, eu fico com raiva de mim, entendeu? Tipo, vamos pensar, eu naquela época, né? Quando eu vejo qualquer pessoa manifestando fraqueza, eu olho assim, tipo assim, meu, essa pessoa, nossa, não é possível que por causa de uma gripe ela vai ficar em casa. Ridículo, eu estaria trabalhando. Imagina que eu vou parar por causa de uma gripe? Eu não me dou ao luxo de descansar numa doença, porque eu acho que é frescura da pessoa, entendeu? Mas se eu aproveito essa informação que eu peguei do desconforto que a doença da Nara me trouxe para poder trabalhar essa questão na minha criança interior, de repente eu abro espaço para me permitir descansar quando eu tô doente, sem me sentir culpada, sem me sentir inadequada, né? De olhar para as pessoas que estão manifestando as fraquezas dela e não ficar julgando. Vocês entendem a dimensão do bagulho? Então, tipo assim, eu não vou reclamar nossa, que absurdo, que dificuldade, que ruim que ela tá ficando doente. Vou olhar pra isso. Eu vou até... e aí, assim, importante ter claro essa frase. Você surta com seus filhos porque você é fruto da educação tradicional. Guardem isso. Não porque seu filho tá se comportando de uma forma que você acha que é inadequada. Olha só, ele não devia estar sem fazer a lição. Olha só, ele não devia estar chorando tanto. Olha só, ele não devia estar sendo tão fresco com tal situação. Ou deixando de comer a comida. Ou não prestando atenção nisso. Ser tão desligado, ser tão distraído. Esquecer as coisas, ser tão bagunceiro. Não. Cada coisa que seu filho manifesta que te incomoda, tá mostrando uma dor tua lá de trás. E tá mostrando o quanto você foi invisível. Quanto seus pais... Não por intenção, mas por incapacidade, pelo contexto da época, pelo fato de eles também estarem reproduzindo o que eles receberam, mas eles te olhavam com esse menosprezo. Olhavam para a criança, naquela época os nossos pais olhavam assim, né? Como um serzinho mal intencionado. Quantos de vocês não se sentiam vistos dessa maneira? E aprenderam a olhar para a infância dessa maneira? Para as crianças como se elas fossem serzinhos mal intencionados. Ai, nossa, certeza que ele tá fazendo isso pra me provocar. Gente, a gente coloca uma expectativa, melhor, a gente coloca uma interpretação na criança, é muito louco, uma ideia de que ela tá manipulando a gente, provocando a gente, numa fase que ela nem tem essa parte do cérebro desenvolvida. Ela nem teria como fazer isso, porque não existe uma coisa do tipo, eu vou fazer isso porque assim eu ganho tal coisa. Não, ela só tá vivendo o momento. Não tem nada a ver com isso. E eu quero trazer mais um exemplo pra vocês, que eu soltei esse vídeo agora cedo, e aí eu prometi que eu ia falar disso, não posso deixar de falar disso. Eu usei outro exemplo por causa do comentário da mãe que colocou aqui, que eu achei pertinente porque eu lembrei de uma história minha, eu tenho muitas dessas histórias que eu vou curando em mim, e aí o efeito disso é perceber como... Eu tô explicando aqui como que surta menos, né? O surtar menos justamente vem disso. Alguém perguntou, como é que faz pra surtar menos? O surtar menos vem do... Eu identifico a ferida que o comportamento do meu filho tá provocando, tá cutucando, e eu trabalho a minha criança interior. Eu materno ela para que eu não fique mais tão reativa ou com vontade de responder para essa criança da mesma forma como meus pais me respondiam no momento que eu tô revivendo a cena com ela. Então, por exemplo, uma cena que aconteceu há uns 2 anos atrás, que gerou o vídeo que eu postei agora no feed, faz 1 hora mais ou menos, 1h30, para poder ilustrar isso, que é um diálogo da minha série, né? Um diálogo da mãe perfeita, que foi inspirado numa conversa que eu tive com a Nara, né? Explicando pra ela por que eu surto tanto com você. Então, assim, a minha filha tava com 6 anos, agora ela tá com 8, e eu tava lendo historinha pra ela, né? Toda noite tô lendo historinha, e eu comecei a perceber que quando eu li historinha pra ela, e ela se distraía, eu ficava muito irritada. E a minha vontade era falar, filha, chega, acabou. Vou parar de ler historinha pra você. Ou você presta atenção, ameaça, né? Ou você presta atenção, ou a mãe nunca mais vai ler pra você. Adivinha quem falava isso pra mim? Tadinha da minha mãe. Minha mãe era muito querida, tá, gente? Mas ela, como toda mãe, tinha suas falhas, tinha sua falta de paciência, ela tinha um jeitinho bem rígido, bem tradicional em alguns momentos, não chegava a bater, graças a Deus. Essa parte eu consegui escapar, ela conseguiu saltar, ela conseguiu curar isso nela, porque ela disse que apanhou muito aos 6 anos de idade, que ela fugia todo dia de casa. Mas a minha avó, coitada, tinha 13 filhos. Nordestina, alagoana, teve uma mundaréu, minha mãe era 10ª, então assim, como que ela não ia apelar pro apanhar naquela época, né, sendo anos 50, 60, os filhos entre os anos 40 e 60, mais ou menos, tipo, na época o natural era bater, né, enfim,
E aí, minha mãe foi alvo disso. Mas ela conseguiu poupar a gente dessa parte. No entanto, várias estratégias da educação tradicional de controle, ela reproduzia sem o menor filtro, menor preocupação. E aí, o que acontecia? Quando eu tinha mais ou menos essa idade, a minha mãe gostava de ler pra gente. Pra mim e pra minha irmã. Minha irmã tem 3 anos mais que eu. E aí, a gente, obviamente, como toda criança, e por isso que eu digo, é muito importante estudar a natureza da criança, conhecer a natureza da criança, pra gente não criar falsas expectativas, achar que a criança tem que entregar uma coisa que ela não tem como entregar. Mas, pelo fato da gente se distrair, minha mãe ficava muito irritada e começava a ameaçar a gente. Para com isso, ou vocês prestam atenção, ou eu vou parar de ler. E aí, um dia ela deu o limite dela e ela falou, chega, acabou. E ela parou de ler pra gente. E aí ficou uma dor em mim. Ficou uma dor, tipo assim, eu deixei de receber um carinho, era um momento gostoso. A gente estava sendo criança, eu não tinha como me defender. Isso é muito importante. A criança, ela não tem como questionar a postura dos pais e falar assim, nossa, minha mãe tá viajando. Tipo, eu sou só uma criança. É normal a criança se distrair. Tipo, é difícil ficar muito tempo. Aliás, tipo, eu tô aqui com a minha irmã do lado, a pessoa que mais é interessante pra mim, que eu me dou super bem. E de repente a gente começa a conversar e parou de prestar atenção. É uma questão de, se minha mãe tem conhecimento de que isso é esperado, se a expectativa dela é que a gente não seja simplesmente um robozinho que fique lá só prestando atenção nela, se ela tem, enfim, as questões dela trabalhadas, ela vai conseguir chamar a atenção da gente sem ser dessa forma ameaçadora e sem ser com castigo. Mas como ela escolheu isso, e ela é a minha referência de autoridade, eu vou confiar que isso é aceitável, de que o erro sou eu, o problema sou eu. Quem tem um problema, quem tem um defeito, sou eu. Então eu compro isso. A partir do momento que eu compro isso, eu cresço acreditando que a criança não tem o direito de se distrair, que ela é ingrata quando ela tá recebendo uma coisa da mãe e não tá dando atenção devida ou sendo grata o suficiente, né? Tipo, reconhecendo o esforço da mãe. Lá no vídeo eu falo isso. Poxa, eu tive um dia cansativo e você nem dá bola pra isso. Você não demonstra que você tá, digamos, feliz de ter uma mãe que se dedica a você depois de um dia cansativo, que tá fazendo um esforço, apesar de tudo que passou, entendeu? Eu quero que você olhe pra mim. E aí, na verdade, quando eu ficava injuriada, o que eu comecei a perceber nesses momentos que eu ficava irritada, a minha vontade era de ameaçar ela e parar de ler. Eu ficava, que ódio, por que você tá fazendo isso? Nara, presta atenção. Eu vou parar com essa história agora. Eu tô lendo pra você. Você não tá, tipo, se eu fosse falar sem freio, tá? Vou fingir que eu tô falando o que veio na minha cabeça. Você entendeu, filha? Que eu tô lendo pra você e eu tive um dia cansativo, que eu poderia estar dormindo agora, mas eu escolhi ser uma mãe ideal pra você nesse momento? Sabe? Tipo assim, nossa, põe o selinho de mãe perfeita aqui, por favor. Reconhece. É a dor de não ter sido compreendida lá atrás e de também ter muitas vezes me esforçado pra ser a filha que a minha mãe esperava, né? Bem comportada, filha boazinha, porque eu fui essa criança boazinha que eu coloco nos vídeos, entendeu? Teve um momento que eu percebi que pra conseguir garantir o amor da minha mãe, a aprovação da minha mãe, eu tinha que me comportar, eu tinha que ser obediente. Então eu nem questionava, eu tentava ao máximo sempre fazer tudo direitinho, tudo perfeitinho. Além de tudo, eu tenho 4 planetas em virgem, meus amores. Eu sou virginiana com mais 3 planetas em virgem. Olha a sacanagem. Tudo pra ser perfeccionista. Então, tinha uma pressão interna constante e uma autoobservação, uma rigidez constante, uma autocobrança constante pra tá entregando pra minha mãe a versão que ela queria. Ou seja, abrindo mão da minha autenticidade pra garantir o quê? O afeto. Certo? E comprando esse discurso, chegando na vida adulta, entendendo que não tenho o direito de me distrair, não tenho o direito de ser frágil e ficar pedindo atenção da mamãe. Isso tudo é uma coisa que eu tenho que reprimir em mim. E aí o barato, gente, é que quando eu... Na época que eu tive esse problema com a questão da leitura da Nara, eu realmente saquei na hora que era uma questão de... Opa, a minha criança tá sendo acionada. Eu tô com vontade de ir pra cima dela e ameaçar ela e parar de ler pra ela porque eu tô reativando a dor que eu senti quando a minha mãe parou de ler pra mim. Que foi duro, cara. Não é uma coisa, tipo, banal, entendeu? Tipo, você parar de receber um carinho, que era uma coisa gostosa. A gente, cara, no primeiro livro da Laura Ingalls, que eu ainda vou ler pra Nara essa coleção.
que eu nem... Aliás, eu nunca li, até hoje. Acho que ficou uma dor aí, uma coisa aí meio parada, aí paralisada. Depois vocês me dizem se vale a pena. Não sei quem teve a oportunidade de ler. Mas enfim, era isso que tava rolando. E aí o fato de eu ter reconhecido isso, eu já falei, opa, lição de casa, preciso trabalhar essa dor. Essa sensação de ser inadequada por distração, por exemplo. Porque fica uma questão, como se eu aprendo a rejeitar o meu lado distraído, que é esperado da criança e que é natural do ser humano. Todos nós temos momentos de distração, o que a gente precisa de uma certa... de alguém que nos guie, no caso da mãe, né? Filha, vamos lá, ó. Eu sei que vocês estão aí curtindo, é uma delícia estar com a irmã, conversando, mas a mãe tá lendo. Vamos prestar atenção no conto? Tem um jeito de você devolver a criança pro comportamento que você espera, sem ser na hostilidade, sem ser tratando mal, sem ser fazer ela se sentir mal. Porque, gente, uma criança que é tratada mal, que a gente tem essa ideia tosca da educação tradicional, que ela vai aprender pela dor, ela vai aprender se eu pressionar, se eu ameaçar, se eu punir, se eu tirar o castigo, ela não vai ter como aprender, porque ela nunca vai sentir a consequência daquilo, enfim, coisas que eu vou explorar mais na segunda aula, que eu vou falar sobre criação consciente versus educação tradicional, comparar as duas para vocês terem bastante clareza de como que vocês podem praticar a criação consciente sem cair na permissividade, tá? Esse vai ser tema da quarta-feira, às 9 da manhã, a gente vai falar sobre isso. Mas o fato de eu ter reconhecido que tinha a minha criança lá doída fez com que eu pudesse voltar para minha criança e maternar ela. Das formas que eu vou também explicar aqui como que a gente vai fazendo, né? E que eu vou falar principalmente na quarta aula, que é sobre como maternar a criança interior, e que eu aprofundo, obviamente, dentro da minha mentoria, porque a mentoria que eu faço com as mães por 10 semanas justamente é para vocês trabalharem as dores dessa criança, né? Quando eu fui maternando, explicando pra ela, meu amor, tá tudo bem você ter se distraído, entendeu? E aí, de repente, escrever uma carta, fazer uma vivência com ela, mas aí eu vou integrando em mim o meu direito, essa parte da distração, eu paro de achar que ela é um defeito que eu tenho que odiar em mim, e eu integro. Gente, é tão gostoso isso, porque eu tava até conversando com uma mãe esses dias da escola da Nara, que ela veio falar, minha filha, ela tá muito perfeccionista. Eu e a mãe dela, que são duas mães, né? A gente tá preocupada porque a gente percebe o quanto isso trava ela, porque ela vai desenhar uma coisa, ela fala, eu não quero, porque eu acho que a pessoa não vai gostar do meu desenho. Aí eu fui e perguntei, posso perguntar uma coisa? Como vocês são, vocês duas? Vocês são perfeccionistas? Aí elas, muito, principalmente a minha mulher. Aí eu falei, meu Deus. Então, assim, primeiro ponto, não gere muita expectativa, porque assim, um pé de limão vai cair limão, não vai cair laranja, entendeu? Então, ela tem duas pessoas ali pra se espelhar, que inspiram ela a ser dessa forma. É difícil ela sair desse ciclo enquanto vocês não se trabalharem. Agora, também é uma expectativa muito grande acreditar que vocês vão conseguir, depois de, sei lá, décadas sendo perfeccionistas, deixar de ser perfeccionistas. Vocês vão conseguir aprender a lidar com esse perfeccionismo. Na verdade, não foi tão profundo. Eu tô dando, muito mais aqui porque ela não tava em consultoria comigo, eu não tenho assim, tanta intimidade assim com ela. Mas eu vou falar assim, o que eu falaria se fosse na mentoria, mas eu falei quase tudo isso pra ela. Eu joguei uns insights, assim, umas cutucadas eu dei. Mas eu falei assim, vocês não vão ter como se livrar disso totalmente. Então, eu prefiro muito mais hoje em dia aprender a amar a minha parte defeituosa, entendeu? O meu perfeccionismo. Nossa, eu queria não ser perfeccionista, mas eu sou. Então, vai ser algo que eu vou ter que trabalhar a vida inteira para poder criar formas de não deixar ele tão latente em mim e tão limitante para as coisas que eu quero fazer, né? Porque eu sei quando ele tá se manifestando, atuando dentro de mim e de repente me impedindo de fazer algo. Hoje em dia eu sou muito menos perfeccionista, mas eu ainda tenho esses traços. Então, quando minha filha manifesta isso, que também acontece na minha casa, eu falei pra ela, também acontece comigo. Mas eu não tenho uma expectativa de que minha filha vai conseguir ir pra vida sem esse traço, porque ela tem uma mãe inspirando ela tem a sociedade que não aceita os erros, né, que espera que as pessoas não cometam erros, não sabem lidar com os erros, então, tem também aí. Eu vou conseguir trabalhar muita coisa nela, mas antes eu vou trabalhar isso em mim. E cada vez que ela manifestar, ao invés de tentar convencer a minha filha de que ela não devia se preocupar tanto com a opinião dos outros, tanto que ela... A primeira coisa que eu faço é, filha, tô ligada, acontece o mesmo comigo, sabia? Ai, como eu sofro com isso. Ai, eu queria ter nascido sem isso, mas, E mamãe sabe que é essa pressão de ficar tão preocupada com o que os outros pensam, que deixa de fazer as coisas
Quantas coisas na vida, aí eu posso, assim, tem 15 mil exemplos pra olhar pra ela de coisas que eu deixei de fazer por ser perfeccionista. E nisso eu já tô com muito mais empatia, gerando conexão e trazendo uma aceitação para aquela trava. E não uma coisa do tipo assim, filha, você tem que aprender a não ter isso daí, tá? Porque isso aí só trabalha da vida. Isso faz a pessoa ficar mais travada, ainda mais se for perfeccionista. Ai, meu Deus, então eu nunca vou conseguir. Porque, tipo, nossa, o perfeccionista é justamente aquele que não quer mostrar a imperfeição. Então, se falam pra ele que ele tem que arrancar aquilo, já virou uma pressão a mais. Só posso ir pro mundo quando eu deixar de ser perfeccionista. Vocês entendem a pegadinha? Mas, enfim, esse exemplo também é legal. O ponto é esse. Vocês têm que começar a olhar para a questão do por que eu não consigo não surtar com meu filho, por que eu surto com meu filho. Eu prefiro olhar por essa perspectiva, porque eu sou fruto dessa educação tradicional, porque eu me convenci que o problema era eu me convenci que eu merecia apanhar, eu me convenci que eu devia ser castigada quando eu fazia uma coisa assim, assim ou assado. E na verdade, a criança que é castigada não é, digamos assim, não faz sentido o adulto escolher um comportamento da criança e dizer, ele tem que ser alvo de punição por causa disso. Porque quando a gente está educando pela criação consciente, a gente vai entender que todo comportamento é comunicação. A criança sempre está tentando explicar alguma coisa, manifestar alguma coisa, ou está te mostrando alguma coisa através de um comportamento. Eu adoecia, talvez porque eu precisasse desse afeto da minha mãe, que não estava disponível, mas ela não sabia ler dessa forma. Ela entendia que era tipo, fragilidade minha, tipo, frescura da minha parte. Eu acredito que de novo vai fazer isso, entendeu? Eu, de repente, estava lá chorando porque precisava do colo da minha mãe e ela achava que eu tava, tipo, simplesmente montando uma cena com intenção e me mandava pro quarto e dizer que boca de culo não rasga, que você não tem o direito de ficar nesse ambiente, né? Enquanto você manifestar essa pirracice, né? Essa pirraça toda aí. E aí, o que a criança entende, né? O que é duro da educação tradicional? A gente acaba usando o amor como moeda de troca. É muito fácil a gente chamar uma criança que está se comportando bem, não é verdade? Só que se eu parto do pressuposto de que se eu tô me comportando mal, que é uma ideia que é muito importante a gente ter muito claro, é porque eu tô me sentindo mal, como assim eu vou punir uma criança por estar se sentindo mal? Como assim, de repente, eu pego uma criança que tá com ciúmes do irmão e de repente acaba sendo agressivo com o irmão, e aí eu vou lá e coloco ela no quarto de castigo? Porque o ciúme, gente, ele é uma manifestação da insegurança que a criança está sentindo em relação ao amor materno. Duro ouvir isso, mas é real. Tipo assim, chegou um ser novo na casa. Vamos pensar a história do irmão mais velho com o irmão mais novo, né? Eu sou o filho único, de repente chegou um bebê. E aí eu perco o protagonismo. Mas ele tem que entender que é maravilhoso receber um filho, um irmão, que isso é uma bênção, que coisa incrível, eles têm que se gostar, eles têm que se amar. É tão gostoso ter irmão, eu tive irmão, era tão maravilhoso, Tá, mas é um luto. Porque a realidade eu era um ser único como filho nessa casa, e de repente eu tenho que passar pro papel, né, pro lugar de irmão mais velho. Por conta disso, vai chegar um serzinho que vai ganhar... Vocês conhecem aquela metáfora lá do que eu coloco, inclusive num e-book gratuito que eu tenho sobre esse tema, sobre a chegada... Não, já não é gratuito. Eu tenho um e-book sobre esse tema, a chegada do irmão mais novo, que descreve essa metáfora que tá no livro da Irmão Sem Rivalidade, né? Mas pensa na cena de um marido que de repente aparece na casa com uma outra mulher e fala, olha, meu amor, eu tenho tanto amor por você que eu decidi ter mais uma esposa. Vamos lá, vamos então juntar todo mundo, morar todo mundo nessa casa? Aí ele vem com os acordos, né, com os combinados, ou melhor, com as decisões, com as regras novas da casa. Ó, o seguinte, como ela acabou de chegar, essa mulher maravilhosa, que eu quero que seja sua amiga, porque eu escolhi muito bem ela, porque afinal, tipo, né, é claro, tô trazendo lá pra cá porque eu gosto muito dela. Mas eu quero que você saia do nosso quarto, porque ela ainda não se acostumou. Vai pra um quarto você sozinha, que você já conhece a casa, tá direitinho, já me conhece bem. Mas aí ela fica comigo no quarto, até ela se acostumar. O seu computador você começa a dividir com ela. E aquelas roupas que você usava antes da maternidade, que agora já não te cabem porque você ganhou um pouquinho de quilo, você empresta pra ela, você deixa com ela, tá? Aí você vai olhar pra cara do teu marido e vai falar assim, claro, certeza,
tô adorando essa ideia. Amei que você trouxe essa mulher. Tô apaixonada por ela. Minha melhor amiga. Ou você quer matar essa mulher e jogar ela pela janela? e ele junto, de preferência. Então, assim, não sejam inocentes de achar que só pelo fato de você estar trazendo um bebê, que é a coisa mais maravilhosa do mundo, que a criança mais velha vai ficar de boa. Ela pode, sim, ficar insegura. Porque, de certa forma, esse bebê tá recebendo uma mega atenção. A mãe vai ter que se dedicar muito mais ao bebê. Então, pra ele é difícil. E ele fica inseguro de, será que a mamãe gosta ainda de mim? É natural isso acontecer. Pode não acontecer? Pode não acontecer. Mas se acontecer, às vezes a criança tá tentando manifestar isso, tá tentando te mostrar isso de diversas formas. Às vezes ela começa, de repente, a, sei lá, fazer xixi na cama, querer de novo usar chupeta, imitar o bebê, para de comer, fica mais sensível, mais chorona em vários momentos, fica com dificuldade de ir pra escola, porque afinal ir pra escola significa ficar longe da mamãe enquanto a mamãe tá só com o bebê. Manja, tipo, tem umas coisas lá do inconsciente dela. Ela tá mostrando pra você que E aí você fala, ai meu, eu já tô com tanto trabalho com esse bebê e essa criança tá ficando cada vez mais difícil. Como assim? Ela tá me dando muito trabalho, ela tem que me poupar. Você olha pra sua dor, você tá acostumado a olhar pra você, porque ninguém olhava pra você quando você era criança. Você cresceu uma criança invisível, você não sabe interpretar um comportamento desse como um pedido de mamãe, comprova pra mim que você ainda me ama, pelo amor de Deus, eu tô achando isso tudo muito esquisito. Eu não consigo me acostumar com essa ideia. O que aconteceu aqui nessa casa? Agora só se fala do bebê. Todo mundo fala do bebê. Você tá o tempo todo com o bebê. Ele não sabe te explicar isso de outra maneira. Ele nem sabe o que tá acontecendo. Ele tá simplesmente com um mal-estar interno. E aí, o que acontece? Se eu parto do pressuposto que chega um momento que, de repente, ele tá tão incomodado que ele, de repente, empurra o bebê. Sei lá, bate no bebê, alguma coisa do tipo. Óbvio que a mãe vai olhar pro bebê e falar, meu, que isso? Para com isso, Joaquim, sei lá, João, Pedro, não faça isso com seu irmão, você não tem o direito. E aí corre o risco de educação tradicional. Joga ele pro quarto, vai ficar de castigo. Ou não vai mais pro parquinho, não vou fazer mais isso que lá. E aí, se eu vou na criação consciente, eu penso assim, nossa, coitado, ele deve estar tão desesperado, com um mal-estar tão gigante, que ele manifestou isso através de um empurro no bebê. Ele acabou empurrando o bebê, porque ele não sabe o que fazer com essa dor. Porque tá mais forte do que ele. Porque ele tentou me explicar de outras formas e eu não fui capaz de ver. Eu reconheço que eu tive incapacidade de prever. Vocês entendem? Que isso estava acontecendo, de ter interpretado a tempo, de sacar que ele estava tão inseguro e com um mal-estar tão grande que chegou um momento que ele não estava aguentando mais e ele precisou arrancar esse bebê da frente dele. Entendeu? Metaforicamente falando, mas, eu não quero essa criança. Vocês entendem? Então, assim, na criação consciente, diferente da educação tradicional, a gente confia que os nossos filhos estão sempre dando o melhor deles. E quando eles estão se comportando mal é porque tá denunciando alguma coisa que não tá legal. E aí, eu como mãe, preocupada com essa criança, da mesma forma que eu me preocupo com o pequenininho, quero preservar o bem dele, eu falo, nossa, se ele tá se sentindo mal a esse ponto, eu tenho que fazer alguma coisa para ele se sentir melhor. Como que eu faço para ele se sentir melhor? O que será que tá faltando? Qual que é a necessidade dele que não tá atendida? Será que ele tá precisando de mais amor materno? Como que eu faço? De garantias de que eu amo ele? Como que eu faço para garantir isso? E aí é muito duro, meus amores, porque a gente não tem repertório. Porque nós não fomos criados assim. Nós fomos criados com esse olhar de que nós éramos mal intencionados e fomos convencidos disso. E é só por isso que a gente olha para eles assim. Então, assim, você surta com seus filhos não porque ele tá se comportando desse jeito, mas porque você tem uma criança ferida dentro de você. Faz sentido ou não faz sentido? E eu sei que para algumas aqui, algumas estão falando assim, ai, tá doendo muito escutar isso, tô me sentindo muito culpada, porque provavelmente lembrou que fez isso com o filho, ou que tá fazendo isso com o filho, alguma coisa do tipo. E assim, por mais que seja doloroso, primeiro ponto, se acolhe, tá? Se abraça, inclusive, que é uma coisa assim que você pode fazer, porque a ocitocina do abraço, ela acalma a gente, ela ajuda a gente a se autorregular. E a gente não tem a capacidade de saber pelo cérebro se o abraço, inclusive, vem de fora ou vem de nós. Então, você pode se abraçar, em primeiro ponto. Depois, se está adicionando culpa, agradece. Por mais louco que possa parecer essa minha afirmação, agradece. Porque a culpa, você tem duas formas de usar. Ou ficar mobilizada, ou ficar paralisada, melhor dizendo, nela, estacionada e se martirizando, inclusive usando ela como punição, reproduzindo aquilo que fizeram com você, tipo assim, ai, isso mesmo, sente culpa, bem feito, porque você foi má, você merece. E essa culpa
ela é tóxica, ela te intoxica e ela te paralisa, ela te deixa só nesse lugar. Mas você pode usar essa culpa como estímulo para mudar, que é o que eu quero propor aqui nessa série. Eu quero que vocês saiam daqui estimuladas. Por mais doloroso que seja olhar para essas questões, a gente não pode ignorar. Porque ignorar aquilo que nos aconteceu é fingir que não aconteceu nada. Mas a nossa vida continua ruim porque a gente está manifestando aquilo que nos aconteceu, tá? Eu não tenho como mudar aquilo que me aconteceu. Isso é fato. Mas eu posso mudar quem eu me transformei por conta daquilo que me aconteceu. Então, um ponto importante é, eu vou encontrando maneiras de nomear o que de fato aconteceu, de reconhecer aquilo que me aconteceu, porque aí eu vou saber onde que eu tenho que atuar. E conforme eu vou atuando, as dores que eu vou detectando a partir desses momentos em que, de repente, nossa, então é o momento que meu filho bate no irmão que eu fico engatilhada. E aí eu percebo quanto eu fui invisível lá atrás em relação a isso, de que ninguém conseguia olhar pro meus ciúmes como insegurança, como medo de perder o amor da mamãe. Se tivessem olhado dessa forma, a minha mãe teria se preocupado em me garantir que eu me sentisse segura em relação ao amor dela. Porque quando eu me sinto segura em relação ao amor dela, não tem motivo para eu ficar com medo da presença do meu irmão, me sentir provocada por ela. Eu vou conseguir abençoar a vinda dele e ter uma relação mais tranquila com ele, porque eu sei que isso não coloca em ameaça a minha relação com a minha mãe. Vocês entendem? Vocês entendem a diferença que é? E aí, se eu consigo abastecer o meu filho do amor materno para que ele se sinta seguro, ele não chega ao ponto de precisar empurrar o irmão ou bater no irmão para poder manifestar a dor dele. Porque não tem essa dor. Vocês entendem? Se eu pulo essa criança, o que eu faço? Eu tô melhorando a dor dele em relação à insegurança, fazendo ele se sentir mais seguro em relação ao amor da mamãe, ou ele ficar mais inseguro? Ou ele comprovar, tá vendo? Mudou tudo agora que chegou meu irmão. Porque agora a mamãe me coloca no quarto sozinho. Fica brava comigo. Fala pra mim que eu sou assim, assim, assado. Não gosta quando eu faço isso, isso e aquilo. Tá toda hora fazendo assim, assim, assado com ele, mas pra mim não. Entendeu? Eu reforço o mal-estar. Então é aquela história que a Jenny Nelson fala, né? Porque da onde que a gente tirou a ideia absurda de que para fazer uma criança agir melhor, a gente tem que fazer ela se sentir pior? A gente tem que derrubar isso, gente. E eu sei que é muito difícil de derrubar isso, porque a gente foi educado a partir da educação tradicional. E aí a gente fica achando que é porque as crianças que estão causando que a gente acaba surtando com elas. E não é por causa disso. O intuito dessa série é você entender que o que faz você surtar é a dor da tua criança interior. E aí na próxima aula, que vai ser na quarta-feira, eu quero que vocês venham para escutar sobre como que a gente faz para praticar a criação consciente sem cair na permissividade, tá? E com certeza essa aula vai ajudar vocês, porque eu vou comparar o que é a educação tradicional, né? Qual que é a proposta da educação tradicional e qual que é a proposta da criação consciente. E como que a gente faz para poder, digamos, ter confiança de praticar a criação consciente sem achar que a gente vai ser permissiva, que a gente vai deixar a criança fazer o que ela quer. Não tem nada a ver com isso, gente. É uma forma da gente gerar um vínculo de confiança com os nossos filhos. Porque o que a gente precisa criar com eles é uma sensação de que existe um porto seguro na minha casa. Essa ideia de que a criança precisa ficar independente o quanto antes é uma balela. Ela, na verdade, nasce dependente e a gente precisa, a teoria do apego explica isso, atender essa necessidade de presença que eles têm constante o máximo que a gente puder, para que eles possam ir para a vida com segurança, de que, com uma referência do que é ter isso, as necessidades atendidas, e não ignoradas, porque as necessidades ignoradas constantemente, para treinar essa criança a ficar independente, significa desamparo emocional. Eu não posso contar com o cuidador principal. A pessoa que deveria ser a referência de proteção tá me negando, ou porque ela quer, porque ela acha que, tipo, isso que eu tenho não é legítimo, né? Ou então ela tá me negando de uma forma hostil, que inclusive, muitas vezes, se tornando o urso dentro de casa, se tornando o predador, a ameaça. Isso é muito duro, gente, porque isso é fonte de trauma. Tá? Eu estudo trauma com a Flávia Penido, já fiz a formação também na Escola de Educação Positiva, como educadora parental, em atuação consciente,
enfim, eu tenho uma formação gigantesca, assim, de inúmeras referências de pessoas que trabalham com trauma. E a gente sabe hoje que que essa educação através do medo, através do castigo, através da punição, ela faz com que a criança realmente cresça num ambiente de estresse tóxico. Ou uma sensação de que ela não pode ser quem ela é no ambiente onde ela tá. E pra gente conseguir chegar nesse lugar de conseguir aceitar nossos filhos e confiar naquilo que eles estão trazendo, nessas mensagens todas, inclusive agradecer nesse sentido de que eu falei, né? Tipo, nossa, quando ele me traz uma informação, quando eu percebo que eu tô enroscada com o comportamento da minha filha, do meu filho, que tá me gerando estresse, alguma coisa, é uma pista de uma ferida minha, da minha criança. Então é uma oportunidade que eu tenho de olhar para essa dor, maternar essa dor, conseguir superar essa dor, muitas vezes, e aí eu vou pra vida mais leve. Eu vou encontrando leveza. Então agora, quando a minha filha se distrai na leitura, eu tiro de letra, eu dou risada, eu faço piada, eu brinco, não me dói, eu não tenho vontade de ameaçar. Inclusive eu brinco com ela, falo, ai filha, você tem tanta sorte que a mamãe trabalha a criança interior dela, porque se fosse 2 anos atrás, a minha vontade era tipo lá no teu pescoço. Faça favor de prestar atenção na leitura. Vem cá. Às vezes eu brinco com ela assim, do tipo assim, já trabalhei muito a minha carência, a minha ferida da rejeição. Sabe aquela coisa, por exemplo, bobagenzinhas que parecem bobagem, mas quando você tem a ferida da rejeição muito dura, você pode ficar mal com isso. A criança vai embora e nem te dá tchau. Você fala, meu, como assim? Nem deu bola. Ai, nossa, não gosta de mim, não tá nem preocupada, não me ama. Vem 15 mil coisas na cabeça. Hoje em dia eu sei que é tudo da minha criança interior. Não tem nada a ver com uma criança que tá entusiasmada pelo dia, pelo contrário, que maravilhoso, que ela se entregou, soltou, foi pro mundo, tá com 8 anos, né? Foi pro mundo e não tá lá preocupada se a mamãe vai estar perto ou não vai estar perto. Que bom! Estão fazendo um trabalho legal. Mas aí eu brinco com ela e falo assim, filha, vem, dá um beijinho na mamãe, finge que você vai sentir aquela saudade incrível, que você não pode viver sem ela. Ela dá risada, porque ela já sabe que eu fico tirando onda. Aquele beijo assim, do tipo assim, mãe, por favor, eu não acredito que eu vou ficar horas sem você. Mas aí eu faço uma cena mostrando bem claramente que eu tô tirando uma onda, ela dá risada, a gente fica rindo, e eu fico pensando, nossa, anos atrás eu estaria aqui desesperada, do tipo, meu, por que ela não deu tchau pra mim? Enfim, a coisa vai ficando muito mais leve. Eu sei que tem um caminho, gente. Tem um caminho pra trazer leveza, sabe? Tipo, teve nessa história da doença da Nara, que foram só os exemplos que eu dei aqui, dos 8 anos que eu tô com ela, né? Algumas perevas emocionais, como eu digo, que eu gosto de chamar, né? Das minhas perevas emocionais, cada vez que eu encontro algo, eu vou lá. Ah, tá bom, então eu vou trabalhar isso. Outra que eu peguei outro dia, quando ela ficou perguntando coisas de lição, né? Que agora ela começa a fazer lição. E aí eu acho que a pergunta dela é burra. Por quê? Porque eu fui a criança inteligente, que não pedia ajuda, que era CDF. Para quem é de Portugal, CDF é cabeça de ferro. Significa que é muito estudiosa, só tira nota alta. Já fiquei ligada que não tem essa gíria lá em Portugal. Mas assim, eu era mega independente na hora dos estudos. E eu tinha PIN de prata por média geral acima de 8. E o meu melhor amigo, o PIN dourado, porque tinha média geral acima de 9. Loucura. Eu só ia mal na educação física. Enfim, mas aí, quando ela vem me perguntar coisas que são esperadas essa fase de quem tá começando a aprender, eu já me vi julgando ela internamente, falando, sério? Com dúvida disso? Não é possível, ai meu Deus, ela vai ser burra. Ela vai ser uma maluna. E ela fala assim, que ela gosta muito de... Pergunto, qual que é a matéria que você mais gosta? Ela responde, educação física. Aí eu já fico desesperada, assim, por dentro. Ai meu Deus, será que ela vai ser maluna? Educação física ela puxou do pai, porque eu era um horror. Mas vem umas coisas na minha cabeça. E aí eu já falo, então começa a trabalhar isso, Maíra. Porque o seu não direito a manifestar dúvidas, burrice, dificuldades com estudos, foi uma coisa que você teve que controlar muito pra não ser essa pessoa. E ela tem todo o direito de ser essa pessoa. Porque inclusive é da humanidade. Eu não tenho que arrancar isso dela. Eu vou aprofundar isso lá na próxima aula, tá? Mas quero vocês com esse gostinho. Ó, é o seguinte. Eu acho que eu mais ou menos dei conta do que eu tinha aqui no roteiro. Tinha um monte de coisa pra falar que eu anotei. Tem algumas frases lindas que eu gosto de trazer. A Ivone Laborda tem uma que é: quanto pior tratamos a criança, pior ela pensa que é. Ela não deixa de amar os seus pais, ela deixa de amar a si mesma. Então fiquem com essa frase. Pensem nisso. Que quando a gente trata mal uma criança, ela não vai duvidar dos pais. Ela não vai parar de amar os pais. Pode acontecer dela ter feridas suficientes para, inclusive, cortar o amor com os pais. Mas vamos pensar na maioria, assim. Ela não vai questionar esses pais. Ela vai começar a questionar a si mesma. Ela vai começar
a aprender a se tratar mal, a se cobrar o tempo todo, a não aceitar a humanidade dela, não aceitar as imperfeições dela, entendeu? Isso é muito pesado. E ela vai levar isso pra vida adulta, essa autorrejeição, entendeu? Ela deixa de amar a si mesma. Então isso é muito duro, tá? Quem tá perguntando se vai ficar gravada, vai ficar gravada. É importante vocês digitarem surtos nos comentários para poder receber a inscrição da série, para se inscrever na série, porque lá nos grupos, daqui a pouco, assim que subir o vídeo, eu vou subir o vídeo pra plataforma lá do YouTube, ele vai ficar oculto pro público geral, e ele vai ficar disponível só pra quem tá dentro dos grupos. Não basta só colocar o e-mail de vocês, depois vocês têm que ser direcionados pro WhatsApp, tá? Lá a gente vai colocar, na descrição, vai ter lá daqui a pouco o link para vocês acessarem os materiais da série, porque saindo daqui, o que vai acontecer? Vai ter um PDF com um resumo dessa aula, vai ter, nesse PDF também vai ter uma sugestão de um exercício para vocês fazerem, porque eu quero que vocês sintam um pouquinho do gostinho do que é que eu faço dentro da mentoria. Na minha mentoria, eu fico 10 semanas com grupos de 30 mães, tá? Cada grupo tem um grupo de 30 mães, e a gente faz uma jornada onde eu vou por 10 temas que vão se desenrolando ao longo dessas semanas, fazendo com que vocês aprendam como que é se alinhar com essa criação consciente, sempre contemplando esse olhar para dentro, entendendo que muito mais do que querer consertar a criança que tá fora de mim, o que eu faço com essa criança que tá impossível, com essa adolescente que tá impossível, que eu não sei o que fazer com a minha relação com ele, antes de tudo eu quero que vocês olhem para a criança que tá dentro de vocês, consertar a criança que tá dentro de vocês, ou seja, reconhecer quais são essas feridas, que muitas vezes estão no inconsciente, que eu não tenho ideia. E aí eu quero que vocês comecem a usar o quê? O relacionamento que vocês têm com o filho de vocês como forma de leitura, de lição. Assim, eu vou ler aquilo que me aconteceu a partir daquilo que me incomoda no meu filho. E esse vai ser o exercício que vai ter da aula de hoje. Lá na apostila, que vai estar lá no PDF, para vocês poderem baixar daqui a pouquinho, assim que o material tiver já na página de materiais, tá? E aí lá também nesse grupo, a gente vai ter todos os alertas e avisos em relação à série, para que vocês não percam nenhuma aula, porque de repente eu tô lá e já não sei mais sei lá, tô perdida em alguma coisa, esqueci que é aula, mas os alertas vão sair por ali, que é mais fácil de avisar vocês, tá? Então é importante estar nos grupos do WhatsApp. Não esqueçam disso. Quando vocês terminarem essa aula, que eu digo pra vocês, tragam sempre um caderninho, peguem um insight, um aprendizado que vocês tiveram de hoje, para vocês colocarem no post de insights que vai ter lá no feed lá do meu Instagram. Já saiu um post lá faz uns 10 minutos. E aí vocês compartilham lá alguma coisa que vocês aprenderam aqui hoje. Nossa, foi sobre educação tradicional, nunca tinha olhado isso, ou enfim, o que vocês quiserem. E aí na quarta-feira, às 8 da manhã, 1 hora antes da segunda aula dos surtos maternos, eu vou fazer um sorteio para que vocês possam concorrer. A partir desses comentários, alguma das pessoas que fez o comentário vai ganhar uma entrevista que eu fiz com a Ivone Laborda, que foi a autora dessa frase, inclusive. A frase alguém pediu pra eu repetir é: quanto pior tratamos a criança, pior ela pensa que é. Ela não deixa de amar os seus pais, ela deixa de amar a si mesma, tá? Porque ela precisa desse amor. Então ela vai de novo abrir mão da autenticidade dela e, nesse caso, aprender a se rejeitar, porque ela confia na leitura desses pais. E aí, vocês... Saindo dessa aula, a entrevista que eu fiz com ela foi sobre o que nos impede de dar amor incondicional aos nossos filhos. Ou seja, ela vai explicar nessa entrevista como é realmente que a gente usa, sem querer, o amor como moeda de troca na educação tradicional. Porque eu fico com essa ideia de eu aceito o meu filho quando ele está fazendo aquilo que eu quero, né? Eu consigo entregar amor para ele quando ele está se comportando da maneira como eu tenho expectativa. Mas, quando ele faz alguma coisa de errado, quando ele foge das minhas expectativas, quando ele foge do meu script, da ideia que eu tenho de como ele deveria se comportar, aí eu fico brava, aí eu dou bronca, aí eu castigo, aí eu grito com ele, aí eu faço alguma coisa que pode ser humilhação, que pode ser ignorar ele, que pode ser, tipo, virar o olho pra cima e falar: ai, não tô acreditando. Mas eu dou a entender, de alguma maneira, que nesse momento eu não aceito ele como ele tá sendo. Essa versão tua, meu amor, sinto muito. Não. Mamãe não quer isso de você. E a questão é, você é capaz de celebrar o seu filho mesmo quando ele está se comportando de uma forma que você não gostaria? Por que a gente fica tão bloqueada e não consegue
fazer eles se sentirem amados quando eles fazem alguma coisa de errado. Ou quando eles fogem da nossa expectativa. Porque, inclusive, a interpretação do que é erro é questionável. Porque, às vezes, o que eu tô chamando de erro, de algo que é errado, que ele não deveria fazer, é simplesmente um desconhecimento que eu tenho da natureza da criança e achar que ela não deveria estar se comportando assim. Sei lá, ai, tá muito agitado, não para de se mexer, o tempo todo quer sair. Esses dias, eu até mandei pra newsletter esses dias essa cena. Foi ontem? Foi ontem, não, sei lá, sábado. Eu tava num café aqui na Espanha, esperando a Nara, enquanto ela tava brincando na casa de uma amiguinha. E teve uma cena de uma mãe que tava com um bebezinho de quase 2 anos e um filho que devia ter uns 5, 6 anos. O mais velho tava brincando no celular, numa mesa que era um pouco mais alta, e ela tava numa mesa mais baixa com o menininho. E ela pôs o menininho na cadeira e o menininho quis ficar em pé. Aí ela já começou a dar bronca nele, porque, tipo, não tem que ficar em pé, E eu pensando, bom, ele quer ficar em pé porque provavelmente ele tá aprendendo a andar, ele tá louco pra ficar em pé, faz parte, entendeu? Tipo, não dá pra esperar outra coisa. Aí, só que ela ficava dando bronca como se ele estivesse sendo pirracento por não aceitar que ele tinha que sentar, entendeu? E eu pensando, deveria ter uma cadeira pra ele adequada. Ela não tem muito como exigir que ele abra a mão da natureza dele e responda um comando quando nem tem a parte do cérebro dele desenvolvida que aceita comando, que responde a comando. Ele não tem, né? Enfim, mas tava ela meio que insistindo quando o menino mais velho derrubou o celular. E aí o celular ficou meio preso no pé, tava quase caindo. Mãe, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Aí a mãe foi correndo, o que aconteceu? O outro foi e caiu, o menorzinho, né? Caiu da cadeira. Nossa, aí ela foi pra cima dele e começou a chacoalhar. Por que você fez isso? E não sei o quê. E o menino chorando, porque deve ter se assustado, porque tava doendo. E ela começou a dar bronca nele e começou a ameaçar o menino. E eu só pensando, ai meu Deus do céu, tá tudo errado. Tipo, tá tudo fora do lugar, entendeu? Porque ela não sabe da natureza, porque ela foi nas ferramentas da ameaça, de dar medo. Aí começou a falar, se você não parar com isso, agora a gente vai embora e não vai ter parquinho. E no final, acabou indo embora com o menino, levou primeiro pro banheiro e tal, mas ela chacoalhava e ele começou a chorar mais. Falei, gente, se ela soubesse 15 mil coisas que eu ensino na mentoria, ela não estaria fazendo isso, né? Tipo, dá muito aperto no coração nessas horas, né? Porque você não tem como ficar intervindo. Não posso chegar no bar e falar, amiga, tipo, vamos lá, vamos. Essas horas você fala assim, meu trabalho atinge muita gente, tomara que atinja mais gente, porque cada vez mais gente vai estar afinado com isso. Mas, naquele momento, eu tava vendo a educação tradicional, nua e crua, se manifestando naquela mulher que não sabia o que fazer, tava dando o melhor de si, mas coitada, tava lá nesse lugar de sem querer, estressar muito mais o moleque, e provocar o choro dele ficou mais intenso. E aí eu fiquei pensando, ela não manja do comportamento da criança, né, do desenvolvimento infantil, e ela não tem o repertório. Se eu abrir a mochila dela de repertório, o que ela tem? Ameaça, grito, chacoalhar o corpo, fazer ele sentir medo, fazer ele sentir culpado, ficar, tipo, humilhando, dizer que nunca mais vai pro parquinho, enfim. Ela não tem. Então, o meu convite é, vamos lá, porque ao longo dessas 10 semanas, né, na mentoria, eu obviamente vou dar muito mais recursos, mas aqui eu vou mostrar que existe esse caminho, existe algo para você substituir, não é simplesmente não fazer nada a respeito ou ser permissiva com a criança. Nesse caso foi um acidente e ela considerou que ele estava fazendo por pura, digamos, por ignorar as orientações dela, bem feito, tipo, no final foi ele que provocou, olha só o que ele fez, então, tipo, por que você faz isso? Você não ouve a mamãe e aí você cai. Por consequência. E na verdade a mamãe deveria ter consciência que ele não tem como ouvir a mamãe com 2 anos, nesse momento em que ele tá vivendo. Especialmente esse garoto que tava muito excitado, que eu vi ele tentando andar pra lá e pra cá antes, ele tava super empolgado. Ele tava no momento que eu não consigo ficar paradinho, sentado na cadeira, fingindo de adulto. Entenderam? É por aí. Então, assim, se inscrevam para poder pegar a reprise que vocês quiserem. Me ajudem a compartilhar esse conteúdo. A Mari tá falando aqui, ó. A mentoria ajuda a dar um salto quântico no nosso maternar. A Mari já fez a mentoria e tá inscrita de novo. Tem muitas mães que estão inscritas de novo nessa turma que vai começar agora. Eu tô com 50 vagas. Quero que vocês acompanhem também a série dos surtos maternos com essa ideia na cabeça. Como eu falei lá no começo, a série tá aberta para qualquer pessoa que queira olhar para a própria infância e entender por que eu tô agindo da forma como eu tô agindo hoje. Lá no TikTok eu tenho muitos seguidores que não são pais porque são jovens, tem muitos educadores que me seguem, tem às vezes um tio, uma tia, e tem muitas avós também que já não estão na maternância, mas às vezes estão se relacionando com os netos e querem muito absorver o conteúdo da mentoria.
E aí, obrigada, querida. A Thaís falando que quer fazer a mentoria e a Mari falando que tá amando que vai fazer de novo. Vou falar sobre detalhes de preço e tudo mais pra frente na terceira aula, tá? Mas hoje, esses dias, assim, hoje na quarta-feira eu quero principalmente entregar conteúdo pra vocês, porque se eu ficar aqui explicando detalhes sobre a mentoria, vai ficar muita coisa exaustiva. Preciso de ajuda? Enfim, Betânia, fica dentro das aulas pra você conseguir saber como lidar com essas questões. Porque é tudo uma questão da gente poder interpretar o que tá por trás do comportamento. Todo comportamento é comunicação e muitas vezes é um pedido de socorro, um pedido de tipo, você não tá conseguindo me entender e é por isso que eu tô me comportando dessa forma, entendeu? Porque eu preciso que você me entenda, mas não é uma coisa que ela escolhe agir assim e é tão arquitetada. É simplesmente o jeito que ela encontra de se comunicar para manifestar que ela tá desesperada para poder chegar em você. Eu tô cuspindo porque, sei lá, não tô me sentindo desrespeitada e é um jeito de eu me proteger, de eu te atacar, entendeu? Pode ser alguma, nem sei a idade dela, tá? Mas depois que vocês saírem daqui, entrem lá no post dos insights para colocar o insight de vocês e participar desse sorteio, porque essa entrevista com a Ivone é muito boa pra gente poder entender o que impede a gente de entregar esse amor incondicional pros filhos também. Ele é um bom complemento pra série, tá? Gente, muito obrigada. Quem puder fazer um print, não, esse é o momento de não regar. E puder compartilhar isso no stories de vocês, eu agradeço muito, porque assim o nosso conteúdo vai se espalhando. O meu intuito, gente, de coração, é que essas mais de 11 mil pessoas que estão inscritas na série consigam acompanhar, que até o final da semana sejam 12 mil pessoas inscritas, porque eu sei que cada coraçãozinho que eu toco na casa de vocês desperta, primeiro, a criança interior que tem dentro de vocês e depois faz com que vocês reconheçam tudo que pode ter acontecido com ela e falem, nossa, eu preciso te trabalhar, eu preciso amar você, todas as suas partes, integrar essas partes que eu aprendi a rejeitar, suas, de novo em mim, aceitar tudo aquilo meu que eu tive que rejeitar e reprimir para poder tentar garantir esse amor dos meus pais. Eu preciso fazer isso por mim e por você. Quando você fizer esse compromisso com a sua criança interior, você nunca mais vai olhar para as crianças do seu entorno do mesmo jeito. Você vai conseguir ter empatia por eles de uma forma completamente diferente, muito mais natural, sem se forçar. Não é porque você leu num livro que estava lindo falando que tinha que ser empático com a criança. Vai sair de você naturalmente, porque você fez as pazes com a criança que você foi, porque você contemplou, você validou as dores dela, você fez caso para a dor dela, você não minimizou mais a dor dela, você não deixou mais ela abandonada, você teve um compromisso de falar, eu vou cuidar de você e nunca mais vou deixar você sozinha. E eu vou te amar como você é. Porque você merece. Você não merecia ter sido tratado assim. Te trataram assim porque não souberam como lidar com você e te fizeram invisível. Mas você não merecia isso. E quando você conseguir trazer isso para sua criança interior, todas as crianças do seu entorno vão ganhar um outro olhar por você. Você vai amar elas, aceitar elas e confiar nelas e falar, nossa, e vai reconhecer a dor de cada adulto ferido do seu entorno, falando, eles só tratam essas crianças assim porque eles ainda não resgataram a criança interior deles. E eu sei disso porque isso aconteceu comigo, isso acontece com muita gente que eu acompanho, muitas mães da mentoria, muitas mães que me seguem, muitas parceiras, muitas pessoas com quem eu faço formação passaram por essa transformação e me ensinaram a chegar nesse caminho. E eu sei que eu posso te ensinar esse caminho, entendeu? Eu sei que isso é conquistável. E a gente para de ficar nessa dor de reagir com nossos filhos com agressividade, repetindo aquilo que a gente recebeu, porque não tem repertório, porque não sabe, porque não foi tratado assim, porque a gente vai aprendendo. E a gente vai praticando. E quando a gente vai praticando, a gente olha para as mesmas situações que doíam lá atrás e a gente fala, uau, já não dói tanto. Já nem dói, às vezes. Ou, hoje doeu, amanhã não doeu. Não é sempre, entendeu? Mas fica completamente diferente e é maravilhoso. Então, sigam as aulas. Venham na quarta-feira. A gente vai ter uma aula muito legal na quarta-feira para poder falar sobre a diferença entre a educação tradicional e a criação consciente. E vão para os grupos para pegar o PDF para poder fazer esse exercício, que é muito interessante, tá bom? Acho que vocês vão gostar de fazer para poder começar a reconhecer aquilo que incomoda e usar isso como referência de trabalho que vocês têm que fazer em vocês. Então vocês vão agradecer cada vez que vocês reconhecem algo, porque vai ser a oportunidade de vocês evoluírem como seres humanos
entendeu? Não é só pra relação que vocês têm com o filho de vocês. É de vocês como gente, como pessoa. Eu vou melhorar como pessoa e aí eu vou melhorar como mãe, consequentemente. E tudo vai mudar na minha vida, tá? Quarta-feira vai ser 9 horas da manhã, o mesmo horário de hoje, tá bom? E aí o corpo guarda marcas. Se você está surtando, pode não ter sido tão bom assim. Isso, exatamente. Obrigada. A gente se vê na quarta. Tchau.